Então, a ideia é, pra gente não guardar desta forma, né? Então, a ideia é que a gente passe eles, tá? Aqui são todos tecidos sempre lavados, no ateliê são sempre tecidos lavados, pra não desbotar e acabar manchando de formas diferentes. Esse aqui, ó, dificilmente esse aproveitamento vai ser feito, ó. Então, isso começa a ficar muitas partes acumuladas. Olha esse aqui pequenininho, será que ele serve ainda para alguma coisa? Claro que serve. Então, aqui a ideia é a gente dar uma... passá-los, ó, para poder enxergar. E vamos uni-los. Como unir esses pequenininhos? Então, a proposta de hoje é nós pegarmos uma base. Aqui eu peguei um pedaço de manta R1, a base de um projeto que eu desejo fazer, que eu acho que pode ser promissor para mim, né? Aproveitar esse pedaço. Então, poderia ser outra base, né? Poderia ser uma manta acrílica, um algodão cru, uma base, desde que ele esteja lavado, preferencialmente, mas nós vamos trabalhar em cima de uma base para nos ajudar a concluir. Então, digamos que esse meu projeto, que eu escolhi para salvar aqui os meus retalhos verdes, para transformar esses pequenininhos em um novo tecido, seja, né, com essa medida aqui, que eu determinei que será de 25 centímetros, tá? 15 de altura por 25 centímetros de largura. Se eu tenho um projeto, lembrem-se que a manta, né, o que vai ser a estrutura da peça, nós sempre começamos com ela um pouquinho maior do que a peça originalmente. Para eventuais problemas, depois a gente então refila e transforma isso, tá? Como nós vamos aproveitar esses pequenininhos? Ó, nós vamos imaginar a metade da nossa peça. Ó, vamos marcar, né? Não necessariamente que tenha que ser no ponto exato do meio, mas nós vamos começar centralizado. Então, nós vamos pegar um pequeno, ó, e vamos, esses tortinhos que pareciam que já não funcionavam mais, vamos começar com esse tesouro, ó. Então, eu vou colocar o direito do meu tecido para frente do meu trabalho. O importante vai ser manter o padrão de costura, tá? Então, para isso, nós vamos costurar sempre igual. Então, aqui no meio da nossa peça, né? O meio, mais ou menos aqui, ó, o centro, nós vamos colocar essa peça. Essa branquinha vai dar um pouquinho de dificuldade para ver, mas vai dar para compreender já em uma fração aqui de segundos. Então, vamos vir aqui. Um pé de máquina para a direita, porque eu sou destra, né? Então, eu vou colocar o meu pé de máquina todo para a direita, ó. Colocar todo para a direita. E aqui, como eu tô trabalhando com a manta, eu vou colocar um ponto médio, tá? Aqui nessa máquina é um ponto 13,5. E vou costurar com pontos. Eu não vou usar pontos muito grandes, tá? Porque eu vou trabalhar vou trabalhar bastante em cima dessa peça. E vou costurar. Se eu estiver costurando com pontos pequenos, bem pequenos, eu até não preciso arrematar. Mas eu sugiro que não sejam pontos tão pequenos para não travar essas peças e fazer bolo, tá? Pra gente fazer um trabalho bem bonito e bem plano. E vou até o final desse tecido, tá? Esse é o único clarinho, ó, que pode, de repente, dar uma certa dificuldade ali pra olhar. Mas o próximo já não vai dar mais, ó, já vai ficar bem claro, tá? Nesse tipo de trabalho, eu escolhi uma linha reta. Aqui ele nem tava reto, né? O corte do tecido, mas eu fiz uma costura reta. Então, eu vou, ó, dobrar esse tecido pra cá, né? E essa costura já vai ficar aqui dentro. Tá? Eu vou passar o ferro aqui, mas poderia ser, né? Se tu fez uma costura bem reta, tu poderia só passar a mão aqui com frisador, alguma coisa, e alinhar esse tecido, tá? E aí, então, eu tenho a minha costura aqui e vou tombar ela pro lado que ela foi costurada. E vou pegar o meu próximo, ó. Muito claro, muito escuro, não tem
na verdade, não tem origem para eles, ó. Eles podem ficar como eu quiser. Então, o meu próximo vai ser esse aqui. O que é importante na hora de eu costurar? É que eu cubra a ponta de um deles, ó. Direito para baixo, tá? E eu vou visualizando aqui meu trabalho, ó. Eu quero que ela fique assim, então eu vou cobrir esse começo aqui, ó. Então, vamos para um mais escuro ali que a gente já vai conseguir entender. E vou de novo costurar ele do começo até o final, ó. Vou continuar aqui, então, ó, esse é um pedacinho que já foi até usado, uma tesoura de picote. E aí eu vou trocando, então, o meu sentido. Ó, lembrando, antes eu visualizo. Eu quero que ele fique assim, né? Ele vai aparecer assim. Então, eu tombo ele pro outro lado, tá? Pra evitar de costurar ele trocado. Eu vou costurar o próximo aqui. Se visualmente, ó, eu quero que ele fique assim, né? Visualmente ele é assim. Eu olho como ele vai ficar. Ele tem que esconder essa abertura dos próximos aqui, tá? Ó, então, visualmente ele é assim, certo? Eu só levanto meu tecido e viro ele pra lá. Vou passar um pé de máquina aqui, ó, que tape essas partes, né? Supondo que esse alfinete é minha costura, e vou deitar pra cá. Então, retalhos pequenos são muito úteis. Podemos ter aqui esse aqui todo tortinho, que já parece que não vai servir para mais nada. Ó, pode sim. Então, esses grandes aqui, ó, eu não me preocupo muito com eles. Eu gosto de trabalhar com pequenos porque eles ficam muito mais bonitos. Mas eu posso, né, aqui ainda usar esse grande para não desperdiçar. Eu posso recortar esse aqui, costurar ele assim mesmo e agora visualizar que poderia mudar aqui, né? Ó. Então, eu vou querer que ele fique assim, vou tombar pra cá, vou passar um pé de máquina e depois vou cortar já esse excesso. Essa ideia de nós unirmos os nossos retalhos e nós organizarmos os nossos retalhos parte principalmente desse princípio de organização, de tê-los à mão o tempo inteiro, né? Mas também, ó,
faz com que a gente acostume, né, a visualizar eles juntos. Vai levando os nossos olhos a se aprimorar nessa questão de harmonizar as cores. Ó, meninas, eu concluí, tá? Fui colocando pedacinhos, ó, para todos os lados, por isso eu achei que era legal começar pelo meio, porque daí a gente vai conseguindo distribuir, tá? Essa parte aqui eu até já finalizei, aqui já cortei, ó, mas eu achei que era por bem, eu achei que seria interessante eu mostrar como ela finaliza, como a gente vai chegando nas pontas, como é que a gente vai terminando assim, né? Porque eu fiz dessa forma de unindo sempre numa, né, com várias formas geométricas aqui, mas partindo de uma base triangular, né, de costura. Então, como é que a gente termina? Aí aqui no canto, então, ó, nas partes que vão chegando em todos os seus extremos, eu sugiro que a gente sempre faça, ó, sobrando o tecido, tá? Então, a gente deixa, ó, esse aqui eu costurei, ó, lá tava a minha base, e a gente costura, então, sobrando um pouquinho pra fora, ó. A gente vai cortando o excesso, ó, pra quem me perguntou se tinha que emparelhar. Quando o tecido de baixo é mais escuro, a gente pode ir cortando, né? E aí, então, eu costurei um comprido e dobrei pra cá, tá? Então, a gente procura deixar sempre sobrando aqui, tá? Pra finalizar essa peça. E aí, aqui eu costurei esse triângulo, então, ó, e aqui nem chegou no canto. Essa foi a dúvida que surgiu ali pras meninas. Tá aí esse canto. Não te preocupa com esse canto, ó. Vem colocando, ó, peças e partes, né, que vão cobrir aquele canto todo, ó. Esse aqui vai chegar lá no final, ó, não vai, né? Então, eu vou, esse aqui cobre tudo e sobra, sim, esse cobre. Então, vai ficando muito tranquilo assim pra fazer essas partes, tá? Ó, então aqui eu ainda tenho um pedaço de manta, né? E o bom é sempre visualizar antes, tá, meninas? Pra ver o que a gente tá fazendo, ó. Então, eu tenho aqui esse pedaço, como eu falei que eu queria que sempre tivesse uma sobra, eu vou colocar ainda esse próximo aqui, ó. Tá? Por exemplo, né? Aqui eu escolhi vindo sempre nessa fórmula triangular, porque ela é a mais prática de fazer, tá? Porque esse nosso tesouro tem que ser aproveitado, né? Eu vou fazer aqui um provavelmente um porta-lanche aqui com ele, com essa medida que eu tinha colocado a base para fazer, né? Então, eu peguei uma parte de 15 centímetros de altura, né? Nessa, que aqui tanto faz, né? Altura ou largura, mas enfim, a minha parte mais curta tem 15 centímetros e a mais alta tinha 25, se não me engano, né? Então, eu achei, o que eu vou fazer com isso daqui? Eu tenho que construir alguma coisa para não deixar esses retalhos parados. E aí, eu imaginei que com esse tamanho, eu poderia fazer um porta-canecas. Então, o que eu fiz, meninas? Esse tecido aqui, ó, eu fiz um charminho para uma criança, ó. Porque tudo tem que ser, né? Nosso intuito é brinquedos, então eu fiz um charminho. Aqui, esse pedaço, eu fiz um bolsinho. Vou mostrar pra vocês como eu fiz esse bolsinho. Pegar um outro tecido verde, só pra mostrar. A gente tava trabalhando com retalho de um lado só, né? Esses bem pequenininhos assim, ó. Né? Um pedaço só que servia só pra casar. Então, pra fazer aquele charminho, eu peguei um pedaço maior. Eu vou só exemplificar aqui no meu, ó. Tá? Esse aqui é o avesso de um dos tecidos. E aí, eu dobrei ele. Então, ele ficou direito com direito, né? Ficou com dois direitos assim, né? Eu só dobrei. E aí, eu vim aqui, ó, gurias. E apliquei ele. Eu não fiz nem bainha, porque como eu usei todo dobrado, ele não ia ter perigo de desfiar. Então, aqui eu nem fiz uma costura. E costurei da mesma forma como a gente vinha, tá? Então, aqui a gente já tem mais uma dica
a nossa retalhoteca, um pedaço que tá sobrando lá. Então, ele tá dobrado, eu quero que ele fique assim, né? A disposição é assim, então a gente vinha trabalhando dessa forma. Se ele vai ficar pra cá, eu tombo pra cá pra costurar, né? Aqui, nesse caso, ele era até maior, né? Essa dobra aqui, ó. Eu é que peguei um pedaço grande pra exemplificar. Passei aquela nossa tradicional costura, né? Um pé de máquina aqui e tombei ele pra cá, tá? Então, ele ficou um bolso, ó. E aí, quando esse mug-rug tiver aqui, ó, por exemplo, pronto, e eu quiser oferecer um chá, ou mesmo para uma decoração, ó, eu posso colocar aqui uma colher, um adoçante, né, uma geleia, são essas coisas assim que as pessoas costumam tomar com chá. E se for uma criança, eu posso colocar aqui um bilhetinho. Último, ó, que eu tinha mostrado pra vocês, eu já mudei ali completamente, né, esse pedaço aqui, ó. Então, aqui é o importante, ó, sempre tombando para aquele lado, tá? Pro lado que ele foi costurado, né? No caso aqui também o próximo, ó. Eu posso tirar esse excesso quando eu costurei. Porque daí ele vai ficando mais ou menos proporcional, né? A quantidade de tecido ali não vai ficando muito mais volumoso num lugar do que no outro, ó. E vou passar ele pra cá também, tá? Para quem não tem experiência com essa questão do ferro, tá? Os tecidos, a maioria dos tecidos tem alguma elasticidade, né? Eles são tramados de alguma forma. Então, em algum lugar que a gente passa, eles podem se esticar. Então, por isso, assim, ó, fica essa dica, tá? Sempre que a gente quiser passar um trabalho, seja ele qual for, né, dos nossos artesanatos, que não seja um tecido sozinho que a gente vai passar para usar, né? Se ele já tem algum trabalho, abrindo costuras, né? Ou ajeitando os nossos trabalhos, ou se eles têm manta, não, indiferente, tá? A gente nunca força para um lado, né? E a gente também não começa passando, né? E vem vindo para outro lugar. Então, o ideal é sempre que a gente comece, ó, no meio do trabalho, né? No meio daquela peça e vá distribuindo aquele, tá? Porque aí ela vai espalhando aquela trama. Então, agora eu já tenho um futuro ainda para minha peça. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele ficar todo aqui na tela, tá? Então, eu vou virar
E é assim que acontece, ele fica com umas sobras aqui, eu até deixei mais, né? Eu poderia ter usado retalhos menores aqui, mas eu queria mesmo era que tivesse essa visão assim, ó, que ele aparecesse, que ele ficou sobrando. E agora então eu venho, né, e faço o famoso e chique refilar, tá? E aí eu vou emparelhar toda essa peça de novo, que agora nessas alturas já deve estar até com um pouco menos, né, de meio centímetro a menos, porque eu vou esticando. E aí eu venho então e emparelho a minha peça, tá? Aqui no meu caso eu vou deixar com manta, ó, eu falei aqui tem meio centímetro já de diferença, ó. Emparelho a minha peça e cabe aí a cada uma de nós, né? Cabe a vocês decidirem agora daqui pra frente se essas pontinhas que vão sobrar aqui já vão ser lixo, né? Ou ainda vão para um próximo trabalho. O que a gente conseguiu entender aqui é que elas vão muito longe, né, meninas? Ó, então cabe a vocês aí decidir. Nesse caso aqui realmente vai ser a para, mas esse pedaço verdinho que vai sair aqui, aqui a nossa peça, ela vai ficar muito fácil de trabalhar, porque como a gente veio costurando, ela não vai se deslocando muito, né? Ó, então, como eu tinha esse tecido aqui, tá? Ainda combinando inteiro, porque eu poderia colocar aqui um algodão cru embaixo, né? Lembrando que se a peça for para vender, tá? Lembrando sempre de usar tecidos lavados, né? Porque quanto mais cru o tecido, mais ele tende a encolher, né? Então, não vamos arriscar depois fazer um trabalho que tá completamente estabilizado para vender ou para presentear. E aí depois o de baixo, no caso, se for um algodão cru, ele vai encolher e aqui não vai mais encolher porque ele tá todo travado. Então, usem sempre tecidos lavados, né? Porque para quem tem certeza aí que os seus tecidos já são pré-lavados, tudo bem. Mas tá meio difícil também da gente ter certeza das coisas, né? Então, eu vou virar a minha peça e vou costurar, né? Vou costurar toda a volta, fechando e deixando uma abertura, tá? Aqui tá sobrando, ou seja, vai aqui pra caixa do verde. E esse é o legal da gente ter a caixa organizada, sabe, gurias? Agora a gente tá fazendo um projeto verde, tá? E aí, terminei essa peça verde, mas se eu tenho a caixa, né, a caixa ou o pote, como eu determinei já com verde, eu tenho aonde jogar essa sobra. Então, eu vou pegar esses pedaços que sobraram agora do meu trabalho. No caso, ó, no meu caso foram esses aqui, né? Vai sobrar esse aqui, sobrou essa pontinha, esse aqui eu ainda não vou botar fora, né? Eu trabalho bastante com aplicação, junto com vocês, né? Então, eu não vou jogar essas sobras aqui em qualquer lugar e de qualquer jeito. Porque como eu tenho uma caixa de verde, eu já vou lá e já vou largar na caixa do verde. Vai facilitar muito a minha vida e vai agilizar também o nosso trabalho, tá? Então, eu vou aqui, tá? Vamos dar mais uma dica aqui para quem é iniciante. Então, vale muito mais a pena, né, eu riscar e cortar sem nada embaixo, porque aí eu não corro risco nenhum
de estragar aquela minha peça. Ó, vai tudo pro verde já organizadinho. Como eu tô com o ferro ligado aqui, eu já vou dar uma encostada aqui, né? Porque ele tá ligado, e aí eles já vão pra lá passadinhos, tá? Vou tirar esses farelinhos aqui, né? Que não precisa. E aí eles já vão estar lá na caixa verde quando eu precisar. Agora, meninas, antes de eu virar, eu quero dizer pra vocês o seguinte, ó. Essa peça é uma peça única, tá? Ela é exclusiva, né? Ela é a nossa retalhoteca particular, né? Podem fazer muito parecido, mas nunca será igual. Então, não esqueçam de assinar as suas peças, tá? Coloquem suas etiquetas, ó, de alguma maneira identifique. Porque aonde essa peça for, eu vou colocar aqui a Eu Que Fiz, porque eu amo ela. E ela não vai atrapalhar, ela ainda tem verdinhos aqui, né? Ó, porque foi eu que fiz, vocês viram, vocês são minha prova que fui eu que fiz, né? E a minha, então, terá um bolso, ó, pra colocar um agrado, ou no entregar a peça aqui também poderia estar a minha tag entregando, né? Acompanhando aqui a peça, um charme. Então, isso pode ser feito em outros lugares, né? Em qualquer um desses outros retalhos para ser utilizado.